Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela. Depois vi bem baixinho. Boa noite, bom dia, boa tarde, amiga da Central 3, amiga e amigo da Trivela. Sabem, eu trabalhei antes da Central 3 num site de vendas espanhol, e a minha diversão com a Esther, grande Esther Sá, cadê você, Esther Sá? A gente ficava com o Google Tradutor aberto e, enfim, quando alguém saía da mesa, a gente soltava, vai cagar? Ou quer café? Umas coisas assim, já vai e tal. E, enfim, a gente achava engraçado, né? Porque, enfim, o humor às vezes nasce da bobice mesmo, né? Da convivência ali, você entra num lugar ali de bobice coletiva. Quero dizer que este é o podcast da Trivela de número 356 e o meu nome é Leandro e a mim. Por enquanto, e ainda o único Leandro dessa troca, dessa conversa, desse bate-papo, desse converscote, porque Leandro continua de férias, já está me incomodando essas férias de Leandro Stein, porque sinto saudade do nosso moço de São José dos Campos. Estou com o Bruno Bonsante, Matias Pinto. Quem acompanha a gente ao vivo saiba que estamos com o Felipe Lobo temporariamente fora. Mas o Felipe Lobo está aqui. Ele podia inclusive aparecer e dar um tchauzinho se ele não estiver muito ocupado instalando o tal do Drive, né? Computador é uma coisa de maluco. Olha o Lobo ali, ó. Olha o Lobo. Ih, perdeu a câmera também. É o técnico Gustavo, né, Matheus, que tá mexendo as coisas ali. Foi os personagens Gustavo, que já passaram pelos bastidores da Central 3. O técnico Gustavo tem um capítulo só dele. Aliás, comemore, viu, Matias, que eu tô aqui com vocês hoje, porque foram 4 Ubers e 2 táxis para consertar meu computador hoje. E eu chegava nos lugares e falava, eu preciso consertar hoje, porque eu tenho 8h30 o podcast da Trivela. E as pessoas falavam, tá, não, sim, eu ouço, tal. E aí tentava arrumar. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E eu consegui arrumar o cabo. Você sabe bem o problema de cabo de computador, né? É uma desgraça, mas agora eu estou conseguindo trabalhar a contento. Bruno Bonsante. Tudo bem com você? Tudo bem. Bismarck, Alcindo, Mazinho, Zico. Que bom foi o Kashima Antlers dos anos 90, né? Foi bom, né? O Zico foi muito importante para o futebol japonês. Foi importante. E a gente... Zico! Oi? Zico! E a gente vai ter seleções japonesas, todos os torneios de futebol, claro. O país sede está começando a Olimpíada ainda. Mas você já viu o softball? Você já teve essa... Eu vi 1 minuto e assisti agora há pouco o Remo. Classificamos, hein? Classificamos? Uhul! Brasilzão classificou. O Brasilzão tá nas quartas do Remo. Aliás, estava passando aqui a final da Copa América de novo, e eu sei que não tem a chance dele não escorregar, mas eu ainda não acredito que o Messi escorregou naquela bola. Acabou de passar esse lance, escorregou de duro, novo. Né? O Bruno Bonsante, de 0 a 10, a sua vontade de conhecer o Japão é qual? É 8,5. É alta. África do Sul? Só pra gente ter parâmetro. 7,5. Canadá? 7. Tá bom. Só pra gente ter um parâmetro. Você quer muito, então, conhecer o Japão, né? Sim, gostaria muito de conhecer o Japão. Ok. Mas é longe e caro. É longe e caro. Mas, enfim, tem nego aí indo pro espaço, né? O dono da Amazon foi pro espaço. Eu não sei, realmente, olha, tem tanto país legal para visitar. Funcionários para explorar também ia pro espaço. Mas eu não tenho nenhum. Eu e o Lobo no Stein. É uma cooperativa. Que vocês se exploram, né? Um explora o outro, né? Aí não funciona. De fato. Mas olha, ainda que eu tivesse todo o dinheiro do dono da Amazon, eu primeiro conheceria países.
Depois... Deve conhecer alguns, né? Você já deve conhecer. Mas é isso, se o cara não ticou todos os países do mundo... E mais o fundo do mar. Tem tanta coisa para conhecer aqui, o cara foi dar um peão de 10 minutos, velho. Não, o cara vai dar um peão. Eu vi uma estatística que alguma coisa assim, tipo, tem 1 bilhão de pessoas no mundo que não vão consumir tanto gás carbônico quanto ele. Só nesse rolê. Emerson de Souza. Salvar a terra, né? Então tudo bem. Engraçado que o nome da empresa dele é Amazon, né? Poderia ser Ozone, sei lá, ou coisa parecida. Emerson de Souza, boa noite, rapaziada. Viva a Rainha Marta e viva o Pombo. Pô, encheram a gente de assunto, hein? Que bonito foi, que legal. Obrigado, Rainha Marta. Obrigado, Pombo. Obrigado, Recordista Formiga. Obrigado, Paulinho. Pô, que legal que a seleção brasileira fez nesses 2 dias aí. Luiz, a gente vai falar sobre isso. Luiz Kleber Magima. Vocês vão falar da notícia mais importante da semana? O fim do PES. Acabou o PES? Já estava acabado, né? Já estava acabado, enfim. Matheus Vaz, um abraço. Alexandre, Thiago Buarque. Mas, enfim, eu falo isso aqui entre nós, tá? Se quiser fazer uma propaganda, eu falo que jogo, tal. Arrebento, tal. Acho, enfim, a gente chegou numa situação do videogame, viu, Bruno Bonsante, que você fazer um gol no PES é mais fácil do que fazer uma cesta de 3 no 2K de basquete. Então é difícil. Eu jogo futebol, faço gol fácil. Eu jogo basquete, não consigo fazer cesta. E você é alto, né? Sou alto, Sou alto. Mas o meu bonequinho no jogo é baixinho, porque eu faço sempre uma... São variações... Não, eu monto meu jogador. São sempre variações do Max Stanich, o meu jogador predileto no mundo. Lucas André, um abraço. Antônio Joelson, Matheus lá, já falei. Eduardo Nogueira. Ricardo Fioroto. Já contei a história do Rafael Fioroto para vocês, né? Não me recordo. 95, 96. Tinha um moleque na escola que era o Rafael Seco Fioroto. E ele falava que ele era primo da Débora Seco. Isso em 96 é muita coisa, você ser primo da Débora Seco em 96. Eu tinha um colega que metia o caô que era primo da Luana Piovani. Pois é, cara, ele nunca conseguiu provar isso pra gente, mas me vendeu um cortador de maçã. Você apertava a maçã assim, a maçã saía em 4 pedaços. Você compraria um cortador de maçã da Débora Seco? Tinha uma propaganda do Ball na época, né? Aumente suas chances de receber um e-mail da Débora Seco. Tenha um e-mail. Grande Débora Seco. Cadê você, Débora Seco? Loucura, né? Loucura, pessoal. Tá no Instagram, ó. Posto foto todo dia. Enfim. Joaquim ou Recoba? Pergunta o Marcos. Recoba nunca. Mas eu sou Recoba. Você é recobista, né? Praia Grande nos abraça, diz o Antônio Júnior. O Ramon Flores está aqui também. O Roosevelt Alexandre. Isso é nome de jogador de vôlei de Cuba, né? De aqueles países. O Uruguai é cheio de colocar nome em inglês também, né? Cabe lembrar o Washington, Sebastian Washington Abreu, né? Isso, ou aqueles lateral esquerdo do Panamá, né? Winston Espinosa. Mas é por conta da colônia jamaicana, né? Para a construção do canal foram muitos jamaicanos para o Panamá, e daí é até uma das origens do reggaeton, né? Que tem isso. Tá bom. O Matias já entramos aqui numa... então, a gente não tá habilitado para conversar sobre isso, Matias. Você dá uma aula pra gente 10 minutos e a gente não tem o que fazer. Mas tá bom, já me deu uma dica aí, reggaeton, já vou dar uma pesquisada acabando o programa. Matias, que antes de ser um podcaster era um educador, um professor, sabe operar um giz no quadro negro. Nossa, pior que não, velho. Eu tinha pavor de escrever, era mais falando mesmo. Perfeito. O podcast da Trivela vai falar de Copa Libertadores, vai falar de Copa do Brasil, vai falar também vai ter o seu momento Baião de 2, vai falar da Olimpíada de Tóquio, e antes a gente faz um jogo rápido com você, Bruno Bonsante, para a gente abrir, soltar a musculatura. Renato Augusto e Juliano, quão mais forte está o Corinthians com essas duas cabeças pensantes brilhantes?
Muito mais, né? Eles chegam para reforçar um setor carente do Corinthians, né? Não de agora, já faz algum tempo que o setor de criação do Corinthians precisa de reforço, chegou a fazer investimentos altos ali, como o Luan, que não deu certo. Eu acho que esses dois, perto do que o futebol brasileiro pode trazer e perto do que o Corinthians, em especial, consegue contratar, são o mais próximo do certo possível. O Renato Augusto, a gente até falou, acho, se eu não estou sonhando, em podcasts passados, que há uma dúvida em relação ao cara que volta da China, mas ele informa, tem tudo para tomar conta, né, do meio-campo do Corinthians. Ele fez, se eu não me engano, 28 jogos, 30 jogos nos últimos um ano e meio lá na China, não é muita coisa, então ele precisa entrar em uma forma de ritmo de competição para aguentar um calendário muito doido no começo do Brasil. E o Juliano é um grande jogador, né, que teve uma carreira também na periferia da Europa ali, né, na Ucrânia, na Turquia, mas sempre correspondeu. E tem gol, tem chute, tem boa chegada na área, é um meia muito, muito interessante. Acho que esses dois caras, eles chegam para ajudar bastante o Corinthians, que nem está numa posição desesperadora na tabela, mas seus torcedores estão com medo. O Juliano tá puxando um supino brabo, né? Tá forte, né? Eu ouvi falar que forte o Luiz Escola, sabe o Luiz Escola? Ele tá indo pra Olimpíada, corpo trincadíssimo, assim, super travado. 42 anos e... Tá, não, mas já na Copa do Mundo do ano retrasado, ele já tava na estileira já. Você acha que ele descobriu o segredo da imortalidade, é isso? Não, da imortalidade. Eu acho que é dieta, viu? Tem muita atleta que chega nessa idade, muda radicalmente a dieta e daí consegue. O próprio Tom Brady, né? Porque não é fácil. No futebol americano, ainda o cara passar dos 40 tem que ter uma mudança radical, porque o corpo sente. Joga a bola pra cá, joga a bola pra lá. E só joga no ataque, né? Só joga no ataque. Só joga no ataque. O cara não marca ninguém. O Tom Brady é um gandula, de fato. O gandula é beisebol, amigo. Exato. Eu acho às vezes que o LeBron James, essa coisa de fazer dieta, de ir achando o jeito certo, o LeBron e o Cristiano Ronaldo tem a sensação que eles vão jogar até uns 48 anos em alto nível. Ser tipo um Cazu, assim, mas um Cazu trincadaço, né? O Cazu tá jogando até hoje. O Cazu tá roubando já um tempinho. Porque ninguém chega pro cara e fala, não precisa vir, tá? Caso amanhã tá de boa. Ninguém tem essa coragem, ele fica te colando, né? Mas já tem que ter semancol um pouco. Cazu, tenha semancol, Cazu. E Oscar de la Hoya, você não se mete comigo. É isso aí, Matias. Deixa o cara. Aliás, deixa o Maicon jogando na 4ª divisão. Deixa o Saviola jogar futsal em Andorra. Deixa os caras jogar bola, meu. É a melhor coisa que tem, daqui a pouco acaba. O Lizarrazu que surfa e luta, né? O cara... Pô, o Lizarrazu, hein? O Fernando Cesarotti fala conta aqui que ele já trabalhou com o tio da Mila Christie, numa época que ela ia direto na produtora para ver se arrumava uns freelas. Rapaz, a Playboy da Mila Christie é picante, hein? Playboy da Mila Christie foi picante, foi marcante, é da minha geração, né? Foi importante. Mila Christie que fez... Nossa, não me vem nenhuma personagem que ela tenha feito. Ela fez Senhora do Destino, que foi, acho que, um dos primeiros casais lésbicos da teledramaturgia, ela e a Bárbara Borges. Cadê a Bárbara Borges? Cadê a Bárbara Borges? Ela foi vista a última vez no Megabyte Café, pediu um açaí... Gigabyte. Não sei se era o guacamole e tal. O pessoal tá lembrando que a Mila Christie fez Engraçadinha. Ela, na primeira fase. Depois era Cláudia Raia. Era uma minissérie, né? Engraçadinha, não era uma novela. Não. Quem fazia a primeira fase era a Alessandra Negrini. Já tô confundindo tudo. Bom, se você conhece o Matias Henriquepédia... Entra nessa, ele começa. Fez 4x4.
Aliás, outro dia, cara, eu fiquei surpreso que o Marcelo Novaes e a Juma, esqueci o nome da atriz, que fez 4x4 também, Cristiano Oliveira, eles estão fazendo propaganda de remédio para terceira idade. O tempo chega, né, para todo mundo. Rodrigo Goulart diz aqui que a Mira Cristi era filha da Cláudia Raia na novela. Tá. Então a Alessandra Negrini fez a primeira fase, é isso. Perfeito. Gladson, Tintim, Gladson, sua foto é a mais carismática das redes sociais, diz que foi vizinho de porta da Carol Conká por 3 anos. Caceta, meu. Caraca. Da hora. Não, da hora. Se, tá tudo certo. Se ela tivesse sido zoada com você... então você teria escrito, né? Não, pô, puta vizinha mal educada, devia dar boa. Carol Conká dá boa noite no elevador, né? O problema dela de convivência é outro. Mas é firmeza. Vamos nessa, vai, gente. A Copa do Brasil tá rolando, a Copa Libertadores tá rolando, a gente começa a falar de Libertadores. Se confunde, né? Até se confunde com as duas. Exato. E a Copa Libertadores está muito brasileira, né? A Copa Libertadores hoje tem muito time brasileiro, os times brasileiros aparentemente estão no momento melhor físico também, além do que a gente já conhece, tecnicamente dos melhores do continente, economicamente consegue trazer os melhores jogadores e mantê-los, mas enfim, a gente tá para ter uma quarta de final com 6 times brasileiros, isso prejudica demais a competição, né, Mati? Isso, seria algo inédito, até 5 já seria algo inédito, né? Lembrando que Brasil e Argentina, desde a edição de 2000, tem pelo menos 4 vagas, né? Os 2 países, e a Argentina, com essa edição de agora, em 6 oportunidades só conseguiu classificar um time para as quartas de final, e se você somar a Sul-Americana também, o Independiente está sendo eliminado nesse momento contra o Santos, só o Rosário Central vai ter chance de classificar para a próxima fase, já que vai jogar contra o Deportivo Táchira depois da gravação do podcast, né? O primeiro jogo foi 2-2 em São Cristóbal. Mas era algo que eu já tinha falado no podcast da quinta-feira passada, de que a questão econômica somada ao calendário, né? Porque só a Argentina, dos países filiados à Conmebol, ainda mantém o calendário europeu, ia favorecer alguma hora os clubes brasileiros, é isso que a gente está vendo, né? Com a chance de 6 se classificarem, 4 já confirmados, o Inter joga hoje, empatou 100 gols em Assunção e decide no Beira-Rio, e o Fluminense, que ganhou a primeira partida por 2-0 também em Assunção, vai jogar só daqui 2 semanas, né, por conta da morte do filho do Arce, né, treinador do Ciclone do Bairro Obreiro, né? Então é possível até que a gente tenha também pela primeira vez uma semifinal de um país só, né? Porque são grandes as chances de 4 clubes brasileiros chegarem a essa instância, lembrando que no confronto de São Paulo e Palmeiras já tem garantido, né, a classificação de um, podendo ter também Inter e Flamengo do outro lado da chave, garantindo outro semifinalista. Aí o Fluminense, se passar do seu Porteño, muito provavelmente vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, e o Atlético Mineiro, que eliminou o Boca, vai enfrentar o River Plate, que foi o único argentino classificado, porque também era a chave das oitavas de final, que enfrentava um compatriota, no caso, o Argentinos Júnior. Vocês precisam dos times médios, dos times grandes de países médios, tá? Vocês precisam do Barcelona de Guayaquil, vocês precisam do Alianza Lima. Não pensem que vocês não precisam, não pensem que vai ser eternamente brincar de Flamengo e Inter, não, de brincar de Palmeiras e São Paulo, não. Vocês precisam desses times. E, bom, essa história é a seguinte, já de muito tempo atrás, a criação da Copa Mercosul, primeiro, antes disso, né, a Supercopa dos Campeões da Libertadores era uma forma de você ter Boca e River na TV sempre. Isso era um acordo comercial da Argentina com a Conmebol ali. Foi uma necessidade. A Mercosul foi criada para os times grandes estarem na TV no segundo semestre o tempo inteiro, independente de estar bem ou estar mal, né? Então não tinha classificação. A Conmebol está sempre tentando fazer isso acontecer, fazer com que a Libertadores não fique sem Palmeiras,
São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, Boca, River, esses times grandes que dão audiência. Não é muito diferente com o Real Madrid, com o Barcelona lá atrás, mas é preciso jogar um pouco também, senão a audiência acaba sendo... Aí eu já mudo a direção da minha pergunta e falo com você sobre Boca e Atlético Mineiro. O Boca Juniors está jogando mal. De vez em quando consegue classificar-se mesmo assim, foi por pouco, porque né, decidiu nos pênaltis, mas 180 minutos de muito pouca bola entre Atlético Mineiro e Boca. Sei lá o que aconteceu depois ali, mas seja lá o que tenha acontecido, acho que a reação de Pugilato ali foi exagerada, porque, meu Deus do céu, né? Violência de alta, né? Cenas muito violentas. Não acredito que tenha acontecido algo tão grave assim para uma coisa daquele tamanho, mas que tal para você? O time que se classificou, o Atlético Mineiro, que eu acho que tem o que corrigir, a gente tem o que apontar nesse Atlético Mineiro classificado, mas não tá jogando aquela bola toda. Não tá. Eu entendo, por parte da Conmebol, a vontade, né, de ter os grandes times, de ter os grandes confrontos, mas eu também não acho que ela pense que esse é o resultado ideal, né? Não é possível que ela pense isso, até por uma questão de política mesmo, de ter que administrar todas as federações do continente, chegar numas quartas de final que você vai ter 5, talvez 6 brasileiros entre 8 times, é absurdo, né? Se isso acontece, é o sintoma mais claro de que tem alguma coisa errada com a fórmula. E a gente avisou que isso ia acontecer, né? Não é que aconteceu do nada. Quando aumentaram a competição, a gente falou que isso poderia acontecer, isso aconteceu, isso está acontecendo. Ainda pode ser que sejam apenas 4, mas já sendo metade das quartas de final, já é muita coisa. O Atlético Mineiro fez um duelo bem ruim contra o Boca Juniors. A sorte do Atlético Mineiro é que o Boca Juniors fez um duelo muito ruim contra o Atlético Mineiro também. Foi um desespero esses 180 minutos, porque a gente olhava para o jogo e você falava: qualquer um desses times que jogar um pouquinho de bola passa com 3-0 tranquilos, sem se esforçar. E nenhum deles conseguiu, né? Acho que o Atlético Mineiro até chegou mais perto, mas principalmente nesse segundo jogo, ele entrou em uma lógica impossível em que ele conseguia atacar o Boca quando roubava a bola lá na frente, mais perto do gol do Boca Juniors, e atacava com velocidade. Mas ele estava marcando atrás, ele não estava marcando na frente. E quando ele tinha a bola, ele não conseguia criar nada contra a defesa postada do Boca Juniors. Então praticamente não tinha como surgir alguma coisa do Atlético Mineiro. Acho que se for destacar uma coisa que o Atlético Mineiro precisa melhorar mais, é justamente, que aí também não é novidade em times recentes do Cuca, mas é com a posse de bola furar a defesa adversária, abrir espaço à defesa adversária e criar chance de gol. O Atlético Mineiro está com dificuldade para isso e mostrou essa dificuldade contra o Boca Juniors. A classificação veio assim, na moedinha praticamente, porque correu muito risco a eliminatória inteira, principalmente nesse segundo tempo, nesse segundo jogo. O gol do Boca Juniors não era iminente, mas o Atlético tinha se colocado numa posição em que esse gol era um risco, e aí ele sai, e aí tem toda a confusão do VAR, ele acaba sendo anulado. No começo pareceu estranho, agora eu já concordo com a anulação, mas tem gente que discorda, e é um lance todo bizarro, tem um impedimento milimétrico, realmente é um impedimento, mas ele tocou no goleiro, não tocou, tudo mais. Se destaca também a demora, né, para tomar uma decisão naquele lance. Mas aí, nos pênaltis, assim, o Everson foi um personagem maravilhoso, né? Porque ele tinha falhado nesse gol anulado do Boca Juniors. Ele estava fazendo peripécias ali em cima da linha, né? Tava pulando, tava provocando. Chegou até a tomar uma bronca do árbitro. E parece que ele conseguiu desestabilizar os jogadores do Boca Juniors, porque os caras bateram muito mal o pênalti, né? Pareciam mesmo ter sido desconcentrados. E depois ele bate o pênalti decisivo e é praticamente um tiro de meta. Ele manda a bola, chuta com tudo pro alto, pega no teto da rede.
e o Atlético Mineiro passa para a próxima fase. Foi uma história muito legal essa do Everson, mas o futebol do Atlético Mineiro deixou a desejar. O Felipe Lobo agora está com o microfone funcionando. Felipe Lobo, boa noite. O que você acha de gente que... o que você acha, Lobo, de gente que se vacina no vai-vai? Boa noite. Boa noite. Agora acho que está funcionando o áudio. Fiz aquela famosa formatação do computador, então faltaram alguns drivers aqui para o áudio. Vacinação na quadra da Vai-Vai, é isso? Na quadra da Vai-Vai. É bom, né? Acho Né? que faz sentido, né? Acho que faz sentido. Bruno Bonsante teve a cara de pau de vacinar no sambão mesmo. Tá. Meu amigo Matheus Leston também. Oi? Meu amigo Matheus Leston também. Se vacinou, vai. Muito bom, muito bom. Quando o Leandro Stein voltar, saberemos, mas acho que o dele também ia entrar, porque ele mora em São José, né? É um pouquinho diferente de São Paulo, mas era próximo também. Espero que ele tenha se vacinado. E só para avisar aqui algumas pessoas que estão aflitas, até posso falar rapidamente, se der tempo no final, você me permita aí a mim, do negócio do futebol, do PES e do que não acabou o PES e tal, as pessoas também são muito dramáticas, e do Futebol Manager, que vai ter base de dados feminina, mas não tem prazo ainda. Também posso falar disso se der tempo, mas só para avisar. E só aí, para entrar no VAR, para entrar nesse assunto que vocês estavam falando, do VAR, a anulação foi correta. O problema do VAR na América do Sul é que até quando ele acerta, ele está errado. E é pelo seguinte, durante o jogo, no momento que estava acontecendo esse lance, primeiro que assim, não dava para ver o que aconteceu, mas aí tudo bem, é função do VAR ver coisas que a gente não vê normalmente. Mas eu e o Bonsante, a gente falando, tipo, o que ele está procurando? E esse é o problema do VAR. Ele procura coisas. O árbitro, os caras do VAR nem sabiam que eles estavam procurando, na verdade. E os diálogos deixam isso claro, assim, como é uma incompetência monstruosa dos caras. Eles vão revisar uma falta, aí eles veem, putz, estava impedido. E, putz, será que foi falta? Aí eles veem 50 vezes o lance. Foi falta, não foi falta, foi falta. Aí eles fazem, como o Rizek falou um dia no Seleção, fazem a central do apito na bagaça, que tá errado. Central do apito não tinha que existir nem na TV, que dirá numa transmissão, né, do VAR. E aí eles acham, putz, tá impedido esse bagulho, olha só que coisa, rapaz. Aí eles, não satisfeitos em terem achado o impedimento, eles chamam o árbitro para ele ver se você acha que ele participou, sendo que o cara divide com o goleiro. Então, quer dizer... Então, assim, o problema é que assim, a decisão técnica tá certa, o processo é horroroso, e aí dá todos os motivos para os argentinos, e não só os argentinos, os sul-americanos, exceto o Brasil, falando que é o Varzio. É o Varzio, porque a coisa é tão mal feita e é tão pouco transparente. A única coisa boa do VAR, da transparência, é o dia seguinte que a Conmebol divulga os áudios, que isso a safada da CBF não faz. Devia fazer. Agora, a Conmebol pelo menos faz isso. Isso na verdade é o mínimo. É parabéns por não mijar no chão. É basicamente isso. Não é nenhuma... Não é... Isso não deveria... A gente não deveria ter que falar disso. Deveria ser obrigatório. A UEFA faz isso. A UEFA divulga. Quer dizer, até o áudio, eles nem divulgam de todos os jogos, mas as decisões e a explicação das decisões eles divulgam. Então, esse é o problema. O VAR tá errado sempre, mesmo quando acerta. E não pode ser assim. Um mérito incontestável do VAR é que a sigla é ótima para trocadilho, né? Você pode encaixar com qualquer coisa. Varzio, Varmengo, VAR não sei o quê. É um camaleão. De fato. Muito bem-vindo. Nesse aspecto do Boca, só para arrematar, eu acho que é muito mais o acúmulo do primeiro jogo. Que ali foi um erro, eu acho. Que ali foi um erro do que desse, né? Até porque, mas eu acho que a reação não seria tão desproporcional se não tivesse tido o erro do primeiro jogo. Porque também, eu imagino assim, que os torcedores do Boca, com o lance de terça-feira,
deve ter visto, entendo a frustração, tudo, mas realmente o jogador estava impedido e participa do lance. Só que o jogo na Bombonera, o lance na Bombonera, ali estava caçando assunto o VAR, né? Esse que é o problema. Ô Matias Pinto, aí o negócio é o seguinte, quero falar de São Paulo e Racing. Na terça-feira o São Paulo eliminou o Racing. Olha a teoria que eu tenho, hein? Não vai ser fácil de eu explicar, por isso serei breve nela, porque não adianta muito, mas a impressão que eu tenho é que o São Paulo hoje é time de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com qualquer um no Brasil, no universo um jogo. O São Paulo é um time que tem um vestiário muito unificado, a sensação que eu tenho, que é um elenco que é solidário, que gosta de estar junto, é a impressão que eu tenho. Então, é um time que consegue fazer um jogo, aquela coisa da mobilização de um jogo. Esse time de São Paulo consegue muito bem. E acho que foi o caso nesse jogo. Assim como na final do Campeonato Estadual, estava muito claro desde o primeiro minuto que estava em outra rotação. Esse time teve um vestiário diferente, as coisas aconteceram diferente em relação ao vestiário do Palmeiras na final do estadual, por exemplo. A mesma coisa ontem. 5 minutos de jogo você já olhava e falava, não, peraí, o São Paulo está operando num lugar que o Racing não vai alcançar. Ainda assim, o futebol não é feito só de jogos, né? Únicos, né? Isolados, decisivos. São Paulo precisa ter mais constância, ainda que perca jogadores, é normal, ainda que esteja cansado e que foi eventualmente um jogo empatou por um detalhe ou perdeu por uma coisa que é do futebol, mas o São Paulo está mal no Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi engolido pelo Fortaleza menos de uma semana atrás, dentro de casa. Aí, eu te pergunto, tem que saber curtir, tem que saber lidar. Em qual São Paulo devo acreditar? Falando em vacina, né? Eu acho que boa parte da torcida do São Paulo estava vacinada já com uma possível eliminação, né? O quadro não era dos melhores, né? Até por conta da inconstância, né? De um time titular, né? Muito por conta das lesões, do calendário, enfim. Mas o São Paulo, a formação da defesa, né? Dos 3 zagueiros, Léo pela esquerda, o Miranda na sobra e o Arboleda pela direita, se eu não me engano, jogaram 5 ou 6 jogos desde o começo. O Crespo achou ali, né, a base do seu sistema defensivo, mas ele não pôde contar com todos eles sempre, né? E também eu acho que eles não foram derrotados. Começando com esses 3 zagueiros, o São Paulo ainda não foi derrotado no ano. O problema é que eles não, por vários motivos, né? O Arboleda também estava na seleção equatoriana, pegou Covid, enfim. O Léo já foi suspenso mais de uma oportunidade. O Miranda tem a questão física. Então, o Crespo, ele tem um time em mente, mas ele não consegue colocar ele muitas vezes para jogar. E eu acho que ele foi muito corajoso também. Aí tem o dedo do treinador de colocar o São Paulo para cima desde o começo, porque quando você pega a escalação, você vê que não tem o Luan, que é um mordedor, né, mas que não constrói muito o jogo. Então, o Crespo colocou o time para cima porque o São Paulo só se classificaria marcando pelo menos um gol. Era a única forma do São Paulo classificar, seja empatando em gols ou com a vitória que acabou vindo, né? Então, foi uma postura muito ousada e agressiva que eu não vejo outros treinadores tomando essa atitude, porque a crítica que viria seria muito desproporcional, porque o São Paulo estava nessa situação de desespero, mas o manual do futebol brasileiro exigiria uma parcimônia, né? Ainda mais jogando fora. O São Paulo não tem um retrospecto tão positivo jogando na Argentina. Essa foi apenas a 2ª vitória pela Libertadores, e nas derrotas geralmente nem o gol marcava, né? Foi só em outras 5 oportunidades São Paulo tinha feito gol. Então, eu acho que essa sinergia, né, do elenco com a comissão técnica, porque também os argentinos que o Crespo trouxe, eles elevam o astral também, né? E o São Paulo está montando uma embaixada argentina também, né? Está chegando o Benedetto agora para ser esse homem de referência que o São Paulo não encontrou no Pablo ou em outras alternativas.
vai ser bastante importante, né? Então, você nota que realmente o elenco está unido, né? Mas com esses focos direcionados, né? Então tem que ver como vai se comportar no restante do Campeonato Brasileiro, nessa sequência muito dura que o São Paulo vai ter agora, né? Porque enfrenta Flamengo no domingo, Vasco na quarta, Palmeiras no final de semana seguinte pelo Campeonato Brasileiro, aí volta a enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil, daí eu acho que é Atlético Paranaense e depois já o Palmeiras pela Libertadores, né? Então enfrenta 3 times do bloco da frente do Campeonato Brasileiro e tem 3 duelos copeiros, né? Seja a Copa do Brasil ou Copa Libertadores do Brasil, como o Lobo intitulou esse podcast. Aliás, hein, Matias, acho que acertamos o modelo, hein? Acho que agora o Lobo só entra aos 25. Porque aí ele já entra rasgando, que nem ele entrou hoje. Que nem a dividida que o Miranda deu ali no primeiro gol. O cara já saiu falando que não se faz xixi no chão. É isso mesmo, Lobo. Tem que deixar que estamos falando de pessoas, né? Cachorro, eventualmente, tudo bem, mas pessoas não. Bruno Bonsante, o Palmeiras está classificado, o Palmeiras está jogando uma barbaridade, o Palmeiras está a um passo de vender o seu lateral esquerdo, e por mais que o Renan esteja bem na posição, ele é um zagueiro. Eu não sei quanto custa você ter um lateral esquerdo numa quarta de final de Libertadores contra um rival contra o qual você nunca ganhou por essa competição, do qual você nunca ganhou. O Palmeiras nunca venceu o São Paulo numa Libertadores. Vai vender, o cara vai jogar quem naquela posição? Essa é, com esforço, uma problemática que eu dou para o Palmeiras. A parte ela, me parece que o Palmeiras só tem solucionática nesse momento. Tá tudo bem, obrigado, né? Tá tudo muito bem. Acho que são 8 vitórias seguidas do Palmeiras por todas as competições. Líder do Brasileiro. E classificado com certa folga na Libertadores. Acho que o placar ficou abaixo do que o Palmeiras produziu, principalmente no segundo jogo. O primeiro jogo foi mais complicado, mas nesse segundo jogo o Palmeiras teve muita coisa funcionando, né? Teve o Gustavo Scarpa e o Wesley por ali. O Gustavo Scarpa, inclusive, jogou desse lateral esquerdo, né? Algumas vezes nesses tempos recentes, talvez seja uma opção, mas talvez dá para jogar com 3 zagueiros e colocar alguém mais de ala. Tem algumas opções aí. O Palmeiras também está falando em contratar, né? Surgiu a notícia do interesse no Jorge, ex-Flamengo, ex-Santos. Então tem um mercado também para buscar esse substituto do Vinha. A grana vai ser boa pelo Vinha. Mas o Palmeiras tá num... Eu acho que era natural que o Palmeiras tivesse um momento de baixa, gente. Era impossível não ter, depois de tantos jogos que o time fez. E mesmo nesse momento de baixa, ele competiu, né? Ele tá sempre competindo. Acho que o grande mérito desse trabalho da Abel Ferreira é que ele estabeleceu um nível, um piso para o desempenho do Palmeiras que não baixa muito e que sempre coloca o Palmeiras no jogo. Mesmo nas derrotas nas Supercopas, nas derrota do Campeonato Paulista. A Copa do Brasil foi uma zebra, não deveria ter perdido, perdeu, acontece, fazer o quê? Mas nas derrotas mais normais, assim, o Palmeiras realmente competiu. E tá muito forte. E aí, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, principalmente, você vê que tem uma chance boa de brigar bem pelo título, porque ninguém que vem atrás também está jogando esse futebol todo, embora do Flamengo também tenha sido uma classificação. A classificação do Flamengo também tenha sido bem impressionante pela maneira como jogou. Mas é a mesma coisa que a gente vem falando sobre o Palmeiras há tanto tempo, e quando tem um bom treinador, isso fica muito claro, que é a quantidade de opções, né? Porque quando não tem um bom treinador, essa quantidade de opções chegou até a virar um papo de que o Palmeiras não tem um elenco bom, não tem um elenco tão bom assim. O Palmeiras precisa disso, precisa daquilo outro. Mas quando tem um elenco bom, vários jogadores se destacam. Tem os moleques, tem o Wesley, tem o Zé Rafael que tá jogando bem, Rafael Veiga virou um meia que a torcida do Palmeiras por tanto tempo pediu. Agora ainda entra o Dudu, Luiz Adriano não tá nem jogando.
Você tem muitas e muitas opções. Veron. Tem o Veron, o Veron tá dentro dos moleques. Tem várias opções, né? A zaga ali, Gustavo Gomes é o pilar da zaga, mas tirando ele, você vai trocando peças, a defesa do Palmeiras se mantém forte, tem um ótimo goleiro. Então, o Palmeiras tem as armas, né? Eu imagino, para brigar novamente nessa temporada pelo título da Libertadores. O caminho do Palmeiras tá difícil, né? Vai pegar o São Paulo, vai ser um duelo muito, muito interessante, pois o outro lado também é o River Plate e o Galo. E o Galo, então são dois, é verdade, o Galo são dois adversários também bem difíceis. O caminho para a final tá difícil, mas o Palmeiras tem time para brigar ali e tem time também para brigar ao mesmo tempo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o relevante dessa sequência do Palmeiras é que parece que o momento de baixa que o Palmeiras passaria sem dúvida depois da maratona da temporada passada ficou para trás. Não quer dizer que vai ganhar todos os jogos daqui para frente, não quer dizer que outro não pode vir daqui em diante, porque continua uma maratona de jogos, né? Mas esse pior parece ter passado. Segunda semana de agosto começa a fase de quartas de final. A gente ainda não tem todos os confrontos, a gente já passou por eles, né? Olímpia e Internacional, Fluminense e Cerro Porteño são os times que são os confrontos que ainda estão abertos. Flamengo, Barcelona de Guayaquil, River, Galo, São Paulo, Palmeiras, vai ser bonito. O Felipe Lobo vai agora preparar o Momento Baião de 2, porque temos aqui o nosso amigo Zé Pereira, que traz pra gente um panorama sobre o Náutico na Série B. Zé Pereira que tá vacinado e de aniversário nessa semana, então parabéns duplamente. Feliz aniversário, Zé Pereira. Feliz aniversário para você. E feliz vacina também. E um beijo pra Júlia Poloni, hein? Um beijo pra Júlia Poloni, vacinadíssima também, nossa amiga queridíssima. Um beijo pra todo mundo que tá vacinando, né, gente? Puta merda. Vamos que vamos. Toda foto que eu vejo de gente vacinando, até de quem eu não conheço. Nossa, eu achei que você tinha curtido a minha porque você gosta de mim. Também, Bolsa. Também. Todo mundo. A de você, eu curti e comentei. Okay. Enquanto isso, tem atleta olímpico que se recusou a vacinar. Pelo amor. Ouviram o Felipe Lobo? Felipe Lobo hoje tá bem. Felipe Lobo, fala um pouco mais sobre isso, por favor. Não, sabe que tava dando discussão, eu tava lendo hoje mais cedo que um nadador americano, Michael Andrew, ele se recusou a vacinar, né? E deu uma baita discussão, porque não só ele se recusou a vacinar, como ele alegou que o motivo de ele recusar a vacinar era que ele representava os Estados Unidos, que é o país da liberdade, segundo eles mesmos, né? O mundo inteiro não concorda, mas eles gostam de falar com o espelho, né? E aí eles falam que são o país da liberdade, e aí ele estava representando a liberdade de não se vacinar. E isso, obviamente, foi muito criticado, inclusive por uma ex-nadadora, a Maia Dirado, não sei se é assim que é o nome dela, mas ela nadou aqui no Rio de Janeiro nas Olimpíadas, e ela disse que é um momento super importante, que ele colocava em risco os atletas da equipe dele, né, ao não se vacinar, e que ele estava representando os Estados Unidos, assim, a ideia de usar isso para falar da liberdade, ela argumenta que seria plausível se orgulhar dos Estados Unidos terem vacina para distribuir de graça para a população, e que outros países estão pedindo, pelo amor de Deus, para ter vacina, e não tem. Então, na verdade, ele não tem do que se orgulhar ao fazer isso, e ele ainda coloca as outras pessoas em risco, e ele fala, a gente tem que ter orgulho de fazer as coisas que protegem as pessoas frágeis, não em fazer as coisas, né, por ser idiota, enfim, ela não falou idiota, mas ela tentou, enfim, colocar desse jeito, e aí teve uns tontos lá, que Estados Unidos é um país que tá cheio de tonto, igual o Brasil, que acha que liberdade de opinião é a liberdade de você ser racista, babaca, imbecil, igual esse cara aí. E não é isso, né? A liberdade é outra coisa. Mas aí até a França, que é o país do liberté, fraternité, igualité, teve dezenas de milhares de pessoas nas ruas no último fim de semana protestando pelo direito de não ser obrigado, não pelo direito de não vacinar, porque o francês ele é mais esperto, eu acho, né? Porque aí ele fala, eu não estou protestando contra a vacina, estou protestando contra eu ser obrigado a vacinar. Mas eu vou vacinar. Eu só tô porque assim, é sábado, não quero fazer se não protestar. Os gráficos são assim, né? Movimento.
Mas o movimento anti-vax é um dos mais fortes na França, né? O Eric Clapton, vá a merda você também, inclusive. Aproveitando o momento aqui, Lobo, o Eric Clapton, vá procurar tua turma também. Os gatos são assim, né, Bruno Bonsante? Os gatos, eles querem carinho, mas eles querem... Quando eles querem só. Exato, eles não querem que pareça que é você que está impondo carinho a eles. Eles querem carinho quando eles querem. Primeira meia hora do programa inteiro, o Nino estava tendo carinho. Pois é, o Felipe Lobo vai jogar o Zé Pereira, que a gente tava falando do Zé Pereira, né? Deu uma digressão. Não, eu só comentei que ele foi vacinado, a gente... O movimento anti-vax da França. Uma importante digressão, diga-se de passagem, e certo dia a rede social tava com uma brincadeira, que brincadeira assim, fale uma coisa na qual você é careta, conservador, uma coisa assim. Pessoas progressistas, me falem uma coisa, e eu tenho duas, atualmente duas, eu tenho uma, eu sou careta com videogame, né, eu acho que jogo de tiro e tal, não sei, cara, não gosto, acho que tinha que ter algum tipo de proibição, e acho que nego que não quer tomar vacina, gente que não quer tomar vacina, 30 dias de cadeia, cara, tá na rua sem máscara, cana, uma semana em cana. Tinha que estar preso, mas aí é outro assunto. Eu comecei a pensar nisso depois do 6º mês dentro de casa, né? Eu comecei a pensar, bom, o único jeito de viver vai ser prender essas pessoas, porque elas não vão parar, como de fato não pararam. Zé Pereira, fala com a gente sobre o Náutico, membro do Baião de 2, o Momento Baião de 2 no podcast da Trivela. Fala galera do podcast da Trivela, Zé Pereira aqui para mais um Momento Baião de 2. 2021 não tem se provado um ano muito fácil para o futebol pernambucano. Além do desempenho pífio na Copa Nordeste, o Sport confirma a cada rodada que vai brigar para não cair até o fim do campeonato. A mesma coisa acontece com o Santa Cruz, que ainda busca a primeira vitória na 3ª divisão e amarga a lanterna praticamente desde o início do certame. Todavia, há um alvirrubro que está fazendo bonito e merece todo o destaque possível. O Náutico faturou o campeonato pernambucano e está provando na Série B que essa conquista não foi à toa. Depois de 1/3 da Série B disputada, o Timbatível, apelido do momento que resume esta fase espetacular do Timbu dos Aflitos, continua invicto e lidera a 2ª divisão. O bom futebol apresentado pelos comandados de Hélio dos Anjos não deixa qualquer dúvida ao apontar-se como o melhor ataque e a 2ª melhor defesa da competição. E não se choque ao passar o olho no elenco e ver que ele é bem jovem, tanto que a média de idade é de apenas 24 anos e tem apenas Chiesa como um dos principais ou mais conhecidos medalhões. O grande destaque individual até agora tem sido o meia Jean Carlos, artilheiro do clube na Série B com 7 tentos e também o principal garçom com 4 assistências. Olho nesse Timba. É isso aí, até a próxima. Dale, Zé Pereira, ouçam o podcast do Baião de 2, toda semana falando de futebol e cultura do Nordeste. Valeu demais. Fernando Morbeck pergunta, cadê o Stein? O Stein foi contratado pela Record. Liga agora que daqui a pouquinho ele entra ao vivo para falar de economia. Fernando Cesarotti, o Cesarotti lembra aqui que no Japão, vejam vocês, né, na cidade, no país olímpico, também tem um movimento anti-vax. Ramon Flores. Inclusive, na outra vez que o Stein tirou férias, ele foi pro Japão, né? Foi mesmo? Única vez. E ele gostou, Bons? Ele adorou, ele é fascinado pelo Japão. E o que mais? Aliás, o Stein, além de tudo que a gente sabe que ele é bom, ele é ótimo fotógrafo. Ele trouxe umas fotos espetaculares do Japão. O Instagram dele tava show durante as férias. Eu preciso falar com o Stein então sobre o Japão, que eu sou paradíssimo em viajar pro Japão. Ele conhece alguém que mora lá, ele foi ser padrinho e aproveitou, porque era um país que ele queria conhecer, e falou que é espetacular, que vale demais, assim. Yamin, e minha sogra, que é Nisei, né, filha de pai e mãe japoneses, e ela já foi 4 vezes para a China e nunca visitou o Japão. Ela é pirada na China, ela adora a cultura chinesa, enfim, ela é acupunturista, professora de Tai Chi, então, tipo, o coração dela pertence mais à China do que ao Japão, que é o
o país de pai e mãe dela. Eu agradeço a todo mundo que está aqui no chat, que mandou mensagem pra gente. O Juan Pablo é empate para mim, tá? Quer saber o placar? Ele perguntou Ozzy Osbourne ou Marcelo Nova. Para mim é empate, em 0-0. A gente ainda tem aqui uns 10. A gente sempre estoura um pouquinho, né? Então temos uns 15 minutos, vai. Só que o problema é esse. A gente tem fala que tem uns 10, mas o nosso tchau é muito longo. Hoje o tchau vai ser curto para dar tempo da gente falar de Olimpíada de Tóquio 2020, jogada em 21. O Brasil tá bonitão. Vamos esperar para ver sábado o time das meninas, né? Porque as meninas estrearam muito bem, mas a China também estreou muito mal. E acho que é diferente hoje. O time masculino do Brasil estreou muito bem e a Alemanha não foi necessariamente muito mal. A Alemanha foi engolida. No segundo tempo mostrou argumento, conseguiu reagir, até deu um calor ali no fim do jogo com um a menos, né? Foi um jogo muito estranho, muito difícil de resumir esse jogo. O Bruno Monsante, que tal para você? Olá. Principalmente, vamos desmembrar isso, né? Principalmente a imposição do Brasil no primeiro tempo, né? A gente por pouco não vai para o intervalo ganhando por 4-0, por um pênalti. O intervalo não chega a 4-0 e eu fiquei surpreso. Eu também. A seleção brasileira estava vindo bem, né, para a Olimpíada, mas não estava vindo assim, comendo a bola de um jeito que você falava que era indiscutivelmente a principal favorita à medalha de ouro. Eu não sei se eu estou pronto para fazer essa afirmação, porque a seleção espanhola está muito forte também. A Espanha levou 6 caras da Eurocopa para a Olimpíada. E 6 caras bons, inclusive alguns destaques da Olimpíada, da Eurocopa, como o Pedri, levou o Oyarzabal, o Dani Olmo, que você falou que é bom outro dia, o goleiro. Então, a Espanha vem forte nessa Euro também. A Alemanha estava bem desfalcada. Oi, fala, Lu. Não, nada. É que tem os 2 zagueiros também. Você falou na Euro, a Olimpíada. Você sabe, bom, você aproveitar o parente para pegar carona aqui. Certa vez, uma entrevista coletiva com o Muricy, o cara falou, bom, você disse que o São Paulo jogou mal, ele interrompeu. Não, peraí, eu disse não, jogou mal. O que você acha? Você acha que jogou mal? Não, eu também acho que jogou mal mesmo. Então não fui eu que falei. Senão eu falei, não, jogou mal. Não sou eu que acho o Dani Olmo bom. O Dani Olmo é bom. É bom. É verdade. É fato, é que nem a gravidade. Exatamente. E aí acho que o Brasil entrou mais posicionado ali no 4-4-2 e pegou a defesa alta da Alemanha assim, o tempo inteiro, né? Era bola nas costas, e demorou para a Alemanha com 2 zagueiros bem pesadinhos, e os laterais não foram bem também. O Benjamin Henriques, que é um cara até meio conhecido, já foi para o Mônaco, já participou de vários e vários times meus no Futebol Manager. Ele não fez uma boa partida contra o Brasil. E aí tem o fator Richarlison, né, que eu acho que é uma coisa muito louca isso. Eu fico muito feliz de ver um jogador que fala, não, me convoca, eu quero a 10, eu vou ser o artilheiro da Olimpíada, e o cara começa o jogo, toda a bola chuta, erra, tenta de novo, até um dos gols, né, ele pega, bate, erra, pega o rebote, faz o gol. É um jogador de um nível alto para o futebol olímpico, né, para o torneio olímpico, ainda mais um torneio olímpico que a Alemanha está desfalcada, a França está muito desfalcada, então o Richarlison dá um up, né, uma melhora aí na seleção brasileira, que é muito talentosa mesmo sem o Richarlison, mas o Richarlison é um jogador que vem aí de seleção brasileira principal. Acho que preocupa um pouco a maneira como o Brasil permitiu que a Alemanha não voltasse ao jogo efetivamente, mas descontasse, né? Mas também ficou claro, até pela maneira como rapidamente fez o 4º gol, que foi mais um pouco de relaxamento, foi um pouco de o jogo tá tão fácil que não estamos super concentrados assim, né? Acho que eles não estavam ouvindo o Galvão pedindo que o 7-1 fosse vingado, mas eles no segundo tempo tiraram um pouco o pé, poderia até ter sido 4-0, né? Teve um pênalti perdido, mas no geral foi uma estreia muito, muito, muito boa da seleção brasileira. Acho que dá bons sinais
na briga por essa medalha. O Bonsa mentiu, Felipe Lobo? Não, claro que não. Não, né? Perfeito. Não, é só acho que o Brasil gosta de o que a Alemanha ofereceu e a Alemanha não. O time da Alemanha não soube entender o jogo, que é o Brasil adora jogar, que aliás é uma característica histórica do Brasil, mesmo dos melhores times brasileiros. O Brasil adora jogar em transição ofensiva e pegar contra-ataques rápidos. E é um time moldado para isso, esse da Olimpíada, né? O time olímpico. Então, eu acho que isso não vai acontecer mais nessa Olimpíada. Os times que viram o jogo, a Costa do Marfim não vai dar esse espaço para correr. O Brasil adora correr com a bola. Isso também é uma característica, porque o Brasil faz muito bem isso, né? Isso não vai acontecer mais, provavelmente. A não ser que tenha algum time que seja perdido em campo, aí vai tomar uma goleada, mas acho que não vai acontecer. E a Espanha do Dani Olmo tomou 0-0, hein? Foi péssima a estreia da Espanha. E meu amigo Rodrigo Lazaresco, que é neto de romenos, acompanhou a estreia da Romênia e disse que foi pavoroso também. O único gol do jogo saiu contra, né? Foi um gol contra. Um gol contra. E a França tomou uma chapuletada do México. Chapuletada. O México na base é top 5, assim. E tem um aspecto que ajuda, né? Que o México, os times locais gostam de liberar, né? A Olimpíada é importante para o México tanto quanto é para o Brasil, né? Foi medalha de ouro em 2012, justamente contra o Brasil. Talvez até mais que para o Brasil, porque lá existe uma ideia de liberar os jogadores da liga local pro time olímpico. Então a gente sempre vê alguns dos melhores da Liga Mexicana, alguns dos mexicanos que são os melhores da Liga Mexicana no time olímpico. Então os times mexicanos na Olimpíada costumam ser fortes, né? E fizeram uma partidaça. Agora, Matias, quem não fez uma partidaça foi a seleção argentina. Tava curioso para ver os baixinhos, né? Barco, Almada, McAllister, o Grandão, o Gaiti. Acho que são jogadores que poderiam fazer muito mais do que fizeram. Foi uma derrota semelhante, não foi. A França foi atropelada pelo México, mas a Argentina também tomou gol no começo e em nenhum momento pareceu que era a Argentina contra a Austrália. Mas quero te ouvir mais do que sobre a Argentina, se você tem alguma observação sobre essa geração, esse time da Argentina. Ouvir sobre Paulinho, né? Personagem muito legal. A gente conseguiu, sei lá como, se complicar num jogo que estava com cara de 5-0, 6-0, de repente estava 3-2 e não dava para entender como, e aí o Brasil em vez de se fechar lá atrás, continuou criou uma, duas, na terceira oportunidade o Paulinho faz o gol e faz a gente lembrar da pluralidade religiosa que a gente tem e que o futebol permite muito pouca oralidade a respeito. O futebol brasileiro é muito associado ao evangelismo, ao cristianismo, e debate pouco isso, não debate pouco, mas me parece que abre pouco espaço para esse tipo de manifestação, que acabou sendo de um ótimo gosto, né? O debate sobre a comemoração do Paulinho, sobre o personagem Paulinho, foi de ótimo tom, de ótimo gosto ao longo do dia. Então, só 3 comentários para arrematar, né? Finalizando México e França, cabe lembrar que o gol dos europeus foi marcado pelo Gignac, né? Também liberado pelo Tigres da Liga México. Um cara que dele, se não liberasse, não? Um cara que não teve muitas oportunidades na seleção francesa, então para ele também é importante esse momento. Mas quase olímpico. Fez o gol do título da Euro, né, Matias? Por pouco, sim. Em 2016. Ele jogou uma Copa em 2010, ele jogou a Euro 2016. Aí depois que ele foi pro México, ele parou de ser convocado. A Euro ele já era. Na Euro ele já estava no México, Ele já estava no México. Um pouco depois dele ir pro México. Isso, depois que ele foi pro México. Que foi um momento. Ele foi pro México naquele momento que o Benzema, né, foi afastado pelo caso da sextape lá do Valbuena. Aí ele meio que voltou, né, pra seleção. E ele faz os gols também no amistoso do atentado, né? Ele fez o primeiro gol daquele jogo em Saint-Denis. Sobre a Argentina, eu acho que a seleção de base
está no mesmo problema dos clubes, né? É uma questão de inatividade, porque das principais ligas ao redor do mundo, a Argentina é a que teve menos jogos com a pandemia, né? Teve essa questão da Copa da Liga Profissional, né, que acabou emendando uma na outra. Então, o campeonato argentino, de fato, não é disputado desde antes da pandemia. Então, acho que os jogadores sentem, né, a maioria deles vem dos clubes locais, né? Você tem o Gaish, que está na Rússia, o Barco, que está na MLS, enfim. Então, pesa bastante também para essa geração. E, cara, do Paulinho é um negócio espetacular, assim, e eu cito o nosso companheiro, né, o Luiz Antônio Simas, que mostra que é muito importante para as crianças que seguem, né, as religiões de matriz africana, como o candomblé, a Umbanda, ter esse tipo de referência, né, porque a gente vive numa normatividade cristã no Brasil, né, e tem ainda essa discussão que não cabe no século XXI, né, de que a gente tem que ser um Estado laico, né, você não pode... E a beleza do Brasil é justamente essa pluralidade, né, o Brasil não é conhecido, né, mundialmente como um país intolerante religiosamente, apesar da realidade local ser diferente, né, a gente tem ainda esses absurdos, principalmente nos terreiros, né, então para as crianças que foram criadas no terreiro, né, batendo cabeça, batendo tambor, a comemoração do Paulinho é muito importante, né? Eu fui criado, assim como o Lobo, em igreja protestante, né? Eu venho de outra formação, mas até eu fiquei emocionado com a comemoração do Paulinho e de todo momento ele reiterar a origem dele, né, a fé dele, e não de uma maneira proselitista, né? Ele não está querendo converter ninguém para o candomblé, mas ele não pode esconder de que ele vem dessa matriz, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Ele ter esse espaço, comemorar o gol também. Fico muito contente pela privacidade do Gustavo Villani narrando o lance. É uma narração bastante emocionante e que ficou marcada já nessa edição dos Jogos Olímpicos. Muito, muito importante, porque assim, quem assistiu o caso Evandro ou já ouviu o podcast do caso Evandro sabe que não é uma questão séria a perseguição a quem segue religiões de matrizes africanas. Já levou gente para cadeia por ser acusado de rituais demoníacos. Enfim, acusados de crimes praticados em nome de rituais demoníacos, porque as pessoas... Enfim, isso... Se você não ouviu o caso Evandro, você ouça, veja a série no Globoplay lá, que é muito boa, mas você vai entender, e isso não é um caso isolado, isso aconteceu várias vezes, isso é frequente, a gente vê isso acontecer com constância. O caso Lázaro agora. O caso Lázaro, exatamente. Ficou se falando sobre ele fazer rituais demoníacos, né? Enfim, essas bobagens. Enfim, a gente precisa falar disso. Eu nunca fui de religião de matriz africana, não é a minha fé, mas eu acho que a questão não é essa, né? A questão é a gente saber respeitar a fé das pessoas e permitir que elas exerçam essa fé e falem sobre essa fé sem serem rotulados, né? Como essas bobagens que a gente viu no caso Lázaro. Perfeito, senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela. Falar rapidinho da seleção feminina? Rapidinho? Claro que podemos. Rapidinho, não é só para não perder. Eu fiquei feliz, viu, Yamin, porque a gente viu duas grandes competições com o Brasil, com o Brasil dependendo das suas grandes jogadoras para o time fluir. Não existia muito um plano de jogo, né? Com o Vadão isso era muito evidente. A gente via uma Marta que carregava o time nas costas para criar jogadas, um time que dependia da Cristiane para finalizar. Não tinha muito um plano. Se essas coisas não funcionassem, se a Marta não conseguisse carregar,
as coisas não andavam. Então, nesse sentido, eu achei bom que o Brasil não foi um time completamente dependente da Marta. Como todo time que tem uma jogadora do nível da Marta, é óbvio que o desempenho dela influencia no resto do time. Mas eu acho que, por exemplo, a participação da Bia Zanerato, que para mim foi a melhor em campo no jogo, foi muito importante, porque mostrou o funcionamento do time, né? Como ela recua para trabalhar jogadas. Quem tem visto os jogos do Palmeiras pela Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro Feminino, a Bia tem sido muito importante no Palmeiras, e acho que essa participação dela no Campeonato Brasileiro tem sido bem importante para o desempenho dela. O Palmeiras é um time muito forte no futebol feminino atualmente, né? Então ela tem jogado bem, e ela foi bem nesse jogo, ajudou. A Debinha é uma grande jogadora, está nos Estados Unidos, e tem sido, já foi protagonista de título do time dela, do North Carolina Courage. Então, eu achei interessante o funcionamento do time. Me preocupou, acho que como eu vi você se preocupar também, a queda de desempenho do time, especialmente no meio campo no segundo tempo. Eu não atribuiria que é uma questão da Formiga, que ela é muito veterana. Eu acho que teve uma questão de funcionamento do time ficar muito exposto ali em um momento. Que, por exemplo, melhorou, até esse aspecto melhorou com a entrada da Andressa Alves, que ajudou a compor o meio também, abria quando precisava, mas compunha também o meio, melhorou muito. Ela entrou no lugar da Duda, e eu fiquei feliz de ver o Brasil parecer um time, e não uma seleção, um time tirado no paro ímpar para a pelada do fim de semana, que era o que parecia o time do Vadão. Era um time de pelada. Parece que escolheram o time antes do jogo e entravam lá tentando se entender, que é o que a gente faz na pelada. Agora, o Brasil tem cara de time. Tem problemas, mas é um time. E isso já é um avanço. E agora a gente precisa ver, porque contra a Holanda é que a gente vai ver o nível do Brasil, né? A Holanda fez 10-3 num time que é fraco, né? Que é a Zâmbia, mas é um time que está ali no top 5 do mundo de seleções, né? Então, acho que a gente vai ver. A gente tem bons times nessa Olimpíada. O pessoal falou se a Olimpíada vale como Copa. Para o feminino vale, é como Copa, porque é como era a Olimpíada Feminina, é como era as Olimpíadas masculinas até os anos 30. É Copa do Mundo. Vale como Copa, não tem restrição. Os times são os grandes. Tanto é que o Matias sabe disso. Isso se tornou tão importante que o time da Grã-Bretanha, que não jogava até 2012, depois da Olimpíada de Londres, que eles foram obrigados a montar um time, porque todo país organizador precisa disputar todas as modalidades obrigatoriamente, tiveram que disputar o futebol. E eles não disputam futebol porque as home nations têm federações isoladas, né? Então Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra jogam separadamente, e nunca, mesmo quando elas ganhavam a classificação no Europeu Sub-21, elas não jogavam. Como foram obrigadas a fazer o time em 2012, especialmente o feminino, se falou, não, a gente tem que jogar, a gente não pode abrir mão da Olimpíada, seria como abrir mão de uma Eurocopa. Ou até mais, né? Porque a Olimpíada vale até mais que a Eurocopa. Então, elas conseguiram a classificação, formaram o time, aí na Eurocopa joga cada um com seu país, mas como a Olimpíada joga junto, e elas formaram um time com jogadoras dos principais desses países, como foi em 2012, e é um time muito forte, né? Muito, muito forte. Só lembrar, 2016, eles fizeram esse acordo para 2012, porque era uma exceção, né? Porque era a Olimpíada em Londres. Para 2016, as nações não inglesas se recusaram, né? Porque são elas que vão se fuder. Porque o problema delas é assim, abrir o precedente para a FIFA dizer, então joga como o Reino Unido aí também, né? O que eu acho que nunca vai acontecer, mas eu entendo eles terem essa preocupação, né? E então, Irlanda do Norte, Gales e Escócia se recusaram. Mas para 2020 eles conseguiram fazer esse acordo. O time é praticamente inteiro inglês, são 15 jogadoras inglesas, tem 2 escocesas e a capitã de Gales, né, a Sophie Ingles, se não me engano, também é a única galesa, não tem ninguém da Irlanda do Norte. E o time britânico deu sorte porque o Phil Neville, né, saiu antes.
ele ia treinar o time na Olimpíada, mas ele vai ser substituído pela técnica da Holanda depois da Olimpíada, mas ele caiu antes. Tá treinando entre aspas, né? Porque o time acabou de tomar 5-0 do Inter Miami, mas ele estava treinando até outro dia, e a Inglaterra, que é a base dessa seleção, vinha de uma sequência de resultados ruins antes de chegar na Olimpíada, embora tenha em 2019 ganhado seu primeiro título, a She Believes Cup. Então acho que vale a gente ficar de olho, porque a Suécia também deu uma lapada nos Estados Unidos, e não foi uma vitóriazinha, foi uma vitória de pisou na camisa, né? Nossa, tira do mudo aí, amigo. Foi uma lapa de vitória. Foi uma vitóriazinha de gato, não. Né? Não, tanto que a manchete do Sports Illustrated, se eu não me engano, eu fiquei olhando depois do jogo, era assim, alguém dizendo, se eu não me engano, a Carly Lloyd, depois do jogo, né, que é uma das líderes, tem 37 anos, falando, "We got our ass kicked." É isso, elas foram atropeladas. E o que é um sinal, eu acho, interessante, porque esse time americano é muito veterano, né? Boa parte do time tem mais de 30 anos, então a opção delas foi não fazer renovação agora, fazer só para a Copa, que vai ter 3 anos ainda, né? Porque é 2 anos, porque é 2023. Então, é um time muito veterano, boa parte desse time não vai chegar até lá. E foi mal no Rio também, né? Foi mal no Rio. Foi eliminada pela própria Suécia, né? Mas é que aquele jogo de 2016, a Suécia fez o que fez contra o Brasil, né? Uma retranca, o time da Pia, né? A Pia era a técnica, foi uma retranca desgraçada. A Suécia, que tinha tomado 5-1 do Brasil, empatou e eliminou o Brasil, depois empatou e eliminou... eliminou os Estados Unidos, depois eliminou o Brasil, foi para a final, e aí a Marozan acabou com a Suécia, a Marozan, que é uma das melhores do mundo também, e joga no Lyon. Então, a Olimpíada Feminina é bem mais legal que a masculina, porque a gente vê as grandes jogadoras, né? A gente vê a Marta, a gente vê as maiores jogadoras, tanto que acontece isso. Os Estados Unidos levou o time cheio de veterana, não tem renovação, não. Ali, não que não tenha como fazer, mas elas querem ganhar, porque elas estavam mordidas por ter sido eliminadas no Rio, né? Então vale bastante acompanhar. E não entrem na história aí, eu vi alguém falando seleção D da Alemanha. Não é bem assim não, viu? Tem alguns caras bons ali na Alemanha. Eu já fiz essa matéria da história do futebol na Olimpíada. O time de 2016 não era ruim também, não era time D, tinha limitações, como o Brasil tem também, não levou o Marquinhos. Claro, o Brasil consegue mais, porque o Brasil dá mais relevância para isso, mas a Alemanha também não teve, mas não é um time D, é um time bem qualificado da Alemanha, e é atual campeão sub-21, com alguns jogadores desse aí. Com todos os méritos, com todas as justiças. Este foi o podcast da Trivela, com o Leandro Amin, Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Matias Pinto, Biratan Leal, não. Leandro Stein, de férias. Vitor Birner, não. E quantas outras pessoas já participaram desse nosso Convescote. Um abraço a todos eles, um abraço a todos vocês que nos ouvem, nos sustentam e nos apoiam em apoia.se/Trivela ou apoia.se/Central3. A comunicação independente agradece profundamente esse tipo de parceria, não só a econômica, mas a emocional também, e essa troca, essa companhia que vocês fazem. Eu estou falando tudo isso com 1h13 de programa. Se você está até aqui, significa que você ficou um tempão na nossa companhia, isso para a gente vale demais. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do podcast. O importante é que a nossa emoção sobreviva.